Sejam bem-vindos a mais um episódio do Legalmente Cast, o podcast oficial da OAB Bauru. Eu sou a Júlia Herrera e hoje, me acompanhando, o maior prazer do mundo, estou aqui com a doutora Yasmiri Aguiar e a doutora Angélica Alcântara. E o nosso programa hoje é mais do que especial, né, meninas? Mais do que vamos falar aí sobre uma data que é tão representativa, uma data que a gente precisa falar sobre letramento, educar as pessoas sobre qual é o termo correto de usar. Esse programa vai ser um programa bem voltado para a parte de educação. E a nossa convidada do dia, mais do que especial, a doutora Viviane Scrivani. Doutora, um prazer ter você aqui no Legalmente Cast. E eu já vou abrir com a pergunta que a gente faz para nossos todos convidados. Quem é a doutora Viviane, por doutora Viviane? E depois eu vou estender para as nossas outras convidadas se apresentarem também. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, queria agradecer o convite, incrível essa parceria. Antes de iniciar minha fala, né, eu quero fazer aqui a minha audiodescrição para aqueles que estiverem acompanhando, que nós sabemos a amplitude desse podcast. Sou uma mulher negra, de cabelos black powers na altura dos ombros, estou utilizando adornos dourados, uma camisa no tom cappuccino, tenho os olhos castanhos, e o meu sinal na língua de sinais é esse, que representa, então, meu vizinho com os meus cachos. Viviane por Viviane é difícil, né, gente? Nós temos várias capas que eu brinco, né? Mas eu sou uma mulher na faixa dos 40 anos, né? Estou diretora secretária-geral adjunta na gestão 2025-2027 de uma das maiores seccionais do Brasil. Mas também sou filha da Marlene, do Rafael, sou uma mulher umbandista e candomblessista, filha de Oxum e Iemanjá, sou também filha de uma adoção, um processo de adoção interracial, mãe do Bartô e da Nala, tenho 2 gatos, e acho que é isso, né? Que descobriram que eu sou palmeirense por conta do último jogo que nós tivemos no Elas Jogam Juntas. Acho que por eu mesma, que eu posso dizer nesse momento, seriam essas questões. Doutora Angélica, de secretária adjunta por secretária adjunta aqui, né? Olá a todos, é uma alegria imensa estar aqui hoje com vocês, com a doutora Viviane, que é uma referência para mim e para nós também todas. Bom, eu, por mim mesma, eu estou secretária adjunta da OAB Bauru, sou mãe da Isabela e da Laís. Como minha mãe me define, ela me diz que eu sou uma ativista por natureza, uma contestadora, e eu sou sempre envolvida em alguma causa. Essa sou eu. E eu não fiz minha audiodescrição, né? Eu sou uma mulher alta, magra, eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho os cabelos cacheados abaixo do ombro, estou com uma camisa estampada em amarelo, preto e marrom, e uma calça preta. Doutora Yasmin, por doutora Yasmin. Boa tarde, bom dia ou boa noite, né? O horário que vocês forem acompanhar. É um prazer imenso estar aqui, participando do Legalmente Cast, com a doutora Júlia, juntamente com a doutora Angélica, a doutora Viviane, que é referência para a gente, né? Principalmente como mulheres negras. Meu nome é Yasmin, eu sou advogada, tenho 29 anos, vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher de 1,60 m, tenho pessoa negra, de pele clara, cabelos cacheados loiros. Sou filha, irmã, neta, tenho uma irmã de 17 anos, adolescente, do qual se inspira muito em mim, principalmente na parte dos estudos. Atualmente estou como vice-presidente da Comissão de Igualdade Étnico-Racial da OAB de Bauru. Também sou conselheira do Conselho da Comunidade Negra de Bauru e funcionária pública municipal, atualmente trabalhando no Conselho Tutelar. Esse é um pouquinho de Yasmin, militante desde sempre, apaixonada por cabelo, principalmente mudança de cabelo, né? Faz 1 ano e meio que eu tô loira e não pretendo voltar nunca mais, ser morena, e amo tranças e tudo que envolve a cultura afro. Gente, eu não fiz a minha audiodescrição, vou fazer também, a gente combinou, né, no comecinho. Eu sou uma mulher de cabelos... é meio loiro, meio preto, tá misturado aqui. Tenho 1,60 m também, tenho a pele branca.
Estou vestindo um macacão vermelho com um lenço amarrado na minha cintura, brinco dourado, anel dourado, adoro um brilho. Sou mãe do Luca, que é um babyzinho que está aí com seus 7 meses, acabou de completar essa idade. Mãe do Tino também, que eu sou mãe de pet. Sou presidente da Comissão de Comunicação da OAB Bauru e sou conselheira pelo Conselho da Mulher de Bauru também. E para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu tenho certeza que vai ser um episódio que eu vou sair daqui aprendendo muito. E eu acho que o intuito desse podcast é esse. Eu falo todos os programas que o Legalmente Cast existe para construir pontes entre o mundo jurídico e a sociedade. A gente quer trazer, né, a população para perto e desmistificar muitas coisas que estão aí, que as pessoas falam, é muito difícil entender o mundo de vocês. É um pouco, mas a gente vai tentar deixar mais fácil. E vamos lá, abrindo nossas perguntas, né? A doutora Angélica, a gente estava conversando um pouco e pensando nessa parte educacional, eu queria que vocês, né, com propriedade, dissessem assim, hoje em dia muitas coisas mudaram e o mundo mudou e a gente precisa se adequar a isso. Eu queria que se vocês pudessem apresentar alguns exemplos de coisas que a gente deve evitar falar hoje no dia a dia ou que não se deve falar e o porquê. Porque eu sinto que a doutora Viviane, que trabalha muito nessa parte, faz muita palestra, a gente encontra, né, as pessoas que às vezes têm dúvida, às vezes tem uma colocação errada e que não necessariamente ela está fazendo aquilo de propósito. Às vezes realmente ela não sabe. E eu acho que o propósito desse podcast é trazer esse conhecimento. Então, eu proponho para cada uma trazer aí uma coisa, não falem isso, evitem falar dessa forma. Pode começar. Legal. Eu acho importante essa colocação da Júlia, né? Quando nós pensamos no Brasil, se nós temos 500 anos de Brasil, 300 anos foi de um período de escravização, né? Então, basicamente, toda a construção do nosso país, principalmente a população negra, tem 136 anos de liberdade. Então, isso é algo muito recente. Por isso, dentro dessa construção social, foram criados estereótipos negativos, né, em relação às pessoas negras, que hoje nós tentamos desmistificar. Como, por exemplo, o termo escravo. É um termo que a gente não usa mais, porque tira a condição de humano dessa pessoa, né? Aquela pessoa ela não é um escravo, ela foi escravizada. Então, é um termo que a gente precisa cancelar. Outro como denegrir. Denegrir vem de tornar negro. Por que tornar negro é algo ruim? São termos pejorativos que foram construídos socialmente que a gente precisa excluir da nossa vida, né? Entender que isso é uma construção social e a gente precisa desconstruir essa casinha. A questão do escravo e do escravizado, gente, para mim foi uma coisa nova. Eu até falei para elas no carro, eu realmente não sabia. Eu ouvi na rádio de Bariri, eu estava um dia, meu noivo falou, olha, você precisa, né? Ele escuta alguma coisa que fala, você precisa saber disso. E aí eu vim perguntando para as meninas, eu falei, gente, realmente tá errado? E eu queria entender o porquê. E elas no carro me explicaram, eu falei, realmente faz muito sentido. Agora que vocês estão me explicando por que eu não devo usar dessa forma. Porque você leva a entender que é uma pessoa que aceita aquela condição, né? Ela aceita estar numa condição de subjugado, daquela relação entre duas pessoas. E quando a gente fala de escravizado, a gente está contando desse sequestro de pessoas da sua terra natal para serem submetidas a serviços, né, para serem submetidas a trabalhos forçados. E eu acho que muito também tem do nosso dia a dia. A gente traz muitas questões que são aculturadas. Aquilo que eu falo porque meu pai falava, porque meu avô falava, porque integrantes da minha família falavam. Então, por exemplo, falar, a coisa tá preta. Gente, o porquê que tudo que é negro é levado num sentido negativo, né? Quando a gente fala muito que a gente ouve, né, até hoje, e às vezes as pessoas... Eu estive uma vez num curso de compliance e um dos professores pegou e falou assim, só que era um curso de compliance, você tem que entender o público que está sendo direcionado, era voltado para pessoas negras, e ele falou, a lista negra. Na hora, o chat começou a bombar. Aí ele falou assim, não, gente, mas eu estou falando porque, na verdade, vem do termo blacklist. Eu falei, ok, nós sabemos
a origem, mas o porquê que nós não podemos mudar, por que nós não podemos atualizar de forma que a gente respeite toda essa diversidade. Então, a gente tem muito disso. Você, por exemplo, o seu cabelo é ruim. Quantas vezes a gente não escutou, né? Aproveitando, gente, estou mostrando aqui no meu microfone. Ele está com a boneca que eu ganhei hoje da doutora Angélica, tá? Finalmente uma Barbie Black Power aqui para refletir o meu black. Mas o falar do seu cabelo é ruim, é bombril, né? Cabelo duro, né? Cabelo duro. Então, as músicas que nós tínhamos, né? Ou até mesmo as referências, porque nós vivemos numa sociedade que tudo é referenciabilizado, né? Então, nós tínhamos uma novela que era A Cor do Pecado. Exatamente. E o porquê pecado? O porquê que a cor negra era relacionada a algo que não é bom, algo que não é aceito, algo que afastaria de uma divindade, né? Então, tem muito disso. E é um costume. As pessoas acham que isso já é costume, eu já tenho esse jeito de falar. Recentemente, eu estava na academia e tinha um grupo de homens falando sobre futebol. E eles comentaram assim, vocês viram o jogo do Japão? Tinha um jogador preto. É aquele jogador preto de cabelo ruim. E eu estava quietinha, pedalando, mas eu não me contive. Eu peguei e falei assim, ruim para quem o cabelo dele? Para você ou para ele? Porque a gente tem que saber, ele não é um modo de falar. Aí eu falei, não, mas modo de falar para quem? Então, o meu cabelo para você é bom ou é ruim? Eu falei, não é um modo de falar. Para ele, o cabelo é o único que ele tem. Quando você tem uma característica que é sua e você não pode mudar porque o outro gosta ou não, a gente não pode falar dessa característica, né? Não pode, não quer, né? Mudar, né? E teve gente que ainda olhou para mim e falou assim, não, é só o modo de falar dele. Eu falei, então, é um modo de falar que a gente tem que começar a modificar. Então, às vezes, a gente fazer um constrangimento pedagógico, que, como eu digo, é válido. Porque senão a gente não consegue modificar nunca essa estrutura que já está enraizada nas pessoas. E eu ia até perguntar para vocês. Eu vejo que, até inclusive, eu participei de uma palestra e as pessoas ainda têm dúvidas sobre o termo correto. Quando eu estou me referindo a uma pessoa negra, eu falo pessoa negra ou eu falo pessoa preta? E eu vejo que... Eu fui uma que eu até achei curiosa. Ela realmente estava confusa, ela não queria errar. Ela falou assim... negra / preto. Aí ela falou, gente, eu não sei, desculpa, pediu desculpa, tentou. E eu acho que é uma coisa que, assim, a gente usa tanto no dia a dia que eu acho que a gente precisava esclarecer. Existe uma forma correta de eu falar? Como que tem que ser? Na verdade, negro engloba a população de pessoas pretas e pardas, de acordo com o IBGE. Então, hoje nós não temos a possibilidade, aqui nós nos autodescrevemos como negra de pele clara, tal, mas se for para um censo, você tem 2 tipos, né, de raças assim classificadas. Eu gosto de utilizar o termo de pessoas negra, porque ali eu já estou englobando todas, né? Porque às vezes a pessoa ela se lê como uma pessoa preta, mas às vezes ela pode se ler não necessariamente como isso. E na dúvida também, né? Dependendo como for, eu falo que a conversa, né? O entender como a pessoa se lê é o principal, porque muitas vezes a gente tem isso. Essa falta do diálogo, às vezes faz com que nós tenhamos uma ideia pré-concebida que não é bem aquela. Então, dialogar é sempre importante. Sim. É importante, porque muitas pessoas, elas são... eu enxergo essa pessoa como preta, mas ela não se enxerga como preta e ela prefere ser chamada de negra. Então, a gente tem essa questão com as pessoas. O colorismo é bem delicado, né, Viviane? É bem delicado a gente falar sobre isso, porque, primeiro, é que nem a Viviane falou, nós precisamos ter aquela conversa e sentir como a pessoa se sente. Qual é o lugar dela. E aí, aí a conversa flui e você consegue tratar de uma forma natural. Sim, e é legal quando a Angélica traz essa questão do colorismo, né? Porque no Brasil já foi identificado mais de 50 cores, porque é um país que tem muita miscigenação. E apesar de nós representarmos, a população negra no Brasil representa 56%, 46% são pessoas pardas, né? Que se declaram pardas por conta da miscigenação e 10% se declaram pretas, que geralmente são pessoas negras com a pele retinta, preto de pele retinta. E, gente, indo já nessa linha, eu queria estender essa pergunta principalmente às secretárias que compõem a diretoria da Subseção Bauru, diretoria da OAB São Paulo.
Quando que vocês identificaram que as pautas raciais, elas deixaram de ser pautas paralelas e elas passaram a ser pautas centrais no nosso dia? Qual foi o movimento que, no ponto de vista de vocês, trouxe isso à tona e como está andando sendo a atuação frente à diretoria voltada para essa pauta? Eu vejo muito essa discussão em relação à pauta racial, porque nós tínhamos, né, como nós temos um racismo estrutural, toda vez que você conversa com pessoas, por exemplo, da minha faixa etária, eles vão dizer assim, vocês vão checar a foto da cédula de identificação profissional, somos todos de cabelos lisos, somos todos exatamente o mesmo perfil. Por quê? Porque nós não tínhamos essa representatividade. Então, quando eu fui buscar minha carteira, todo mundo fala, só tinham homens brancos na mesa, compondo as mesas de autoridade. Eu não via ninguém como eu lá. E a partir do momento em que há esse movimento do OAB começa, quando nós instituímos a obrigatoriedade de cota racial dentro das chapas para essa candidatura. Então, quando isso acontece, a gente faz com que pessoas negras estejam na mesma posição de poder, né, para que elas possam trazer essas discussões. Elas estão compondo uma diretoria. Quando eu crio também mecanismos dentro de processos como o 5º Constitucional, como aconteceu na gestão passada, de estabelecer uma paridade de gênero e de estabelecer uma equidade racial, eu também estou trazendo pessoas negras, colocando elas em posição de liderança. Eu só consigo trazer essa pauta como um tema central a partir do momento em que pessoas negras passem a ocupar posições de lideranças, posições em que elas tenham voz e que elas não estarão na mesma mesa ali para as tomadas de decisões. Por quê? Porque eu tenho uma análise dessas pessoas sobre outra ótica. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, estou estabelecendo aqui agora uma diretriz em relação a eventos. Eu estava, por exemplo, quando eu estive diretora na subseção de Santo Amaro, eu falei, e cadê as pessoas negras nas mesas desses eventos? Por quê? Porque eu sou uma pessoa negra que estou em posição de liderança e eu falo para os presidentes das comissões, precisamos ter pessoas. Quando estamos estabelecendo um evento que eu estou falando de mulheres ou ações que eu estou abarcando todas as mulheres? Eu estou abarcando a mulher negra, a mulher PCD, a mulher trans? Eu tenho trazido isso. Então, quando nós estamos nessa posição, nós temos condições de alertar, inclusive até mesmo para ações, como você é de comunicação, você sabe muito bem, com relação a ações. Que forma que está sendo divulgado? Qual é o tipo de card que vocês estão usando numa divulgação? Esse card está abarcando toda essa pluralidade do nosso Brasil ou não? Então, acho que é nesse momento que essas mudanças começam. É muito importante isso. Falar de interseccionalidades é muito importante, porque temos vários tipos de pessoas, vários advogados, mas nós precisamos que essas pessoas também queiram participar, porque às vezes tem um pouco de receio de estarem ali. Será que eu posso? Será que eu não posso? A gente tem feito uma campanha muito grande na OAB Bauru, fizemos agora o OAB por Todos, e chamando todos os advogados. A gente quer que a advocacia esteja inteira conosco, dentro da OAB, independente de quem são essas pessoas. Isso é muito importante, essa diversidade, manter essas pessoas conosco. Então, assim, eu não vejo nas comissões essa pluralidade de cores. Mas também eu não vejo na OAB inteira essa pluralidade de cores. Então, não é justo só na Comissão de Igualdade Étnico-Racial ter pessoas pretas. Então, isso não é. Eu acho que, quando, por exemplo, nós vamos falar de racismo, nós precisamos que pessoas brancas também falem sobre racismo. Porque talvez uma pessoa que é branca, ela só consiga ouvir uma outra pessoa branca falando. Porque aquela pessoa negra, para ela, já não tem muito, né? Eu sempre participei da Comissão de Igualdade Étnico-Racial lá da OAB Bauru. E era justamente uma das coisas que a gente mais conversava. Na época, o meu amigo Armário, que ele foi presidente, que era isso. A gente precisava levar pessoas brancas para a comissão, porque senão a gente estava falando para as pessoas que vivem aquilo, e não as pessoas que causavam aquele prejuízo. Então, nada mudava. E eu lembro que no dia que a gente... Até no primeiro dia que eu fui, foi uma reunião que eu cheguei, eu era a única mulher branca na reunião. E eu lembro que todo mundo estava assim, me olhou, né?
Tipo, o que você tá fazendo aqui? Aí depois uma pessoa virou e falou assim, olha, parabéns por você estar aqui, porque realmente, se você não tá, se a gente não traz as pessoas de fora, o que é o geral ali da OAB, né, o que a gente sempre vê, o pessoal branco aqui, ninguém nunca vai entender quais são os problemas que a gente vive no dia a dia. E era uma roda de conversa, foi muito legal, foi um dia que eu aprendi muito. E eu falava, realmente, todo mundo deveria participar da Comissão de Igualdade Étnico-Racial. Até um ponto que você trouxe aqui, só para não cortando aqui, mas o que é importante nós só conseguimos implementar essas ações e nós só conseguimos estar onde nós estamos porque foram pessoas brancas, aliadas, que desenvolveram essas ações. Então, eu tive uma Patrícia Vanzolini, que juntamente com toda a diretoria, implementou as diretrizes para o 5º Constitucional. Eu tive um Leonardo Sica, que apoiou o projeto, por exemplo, da parceria entre a OAB e a Federação Paulista de Futebol. E ele esteve no lançamento, ele esteve quando nós tivemos, por exemplo, aqui uma ação no mês de maio. Nós fizemos uma exposição de peças, são mais de 100 peças de elementos de suplício no térreo, numa sessão do conselho. Então, eu tive 180 conselheiros que desceram para ver essa exposição e o presidente da seccional foi o primeiro a descer e permaneceu lá durante todo o tempo. Então, eles precisam estar conosco, mas permanecerem dando esse exemplo, porque pessoas brancas dando exemplo de ações que devem ser feitas são mais replicadas, né? Nós temos isso também. Sim. E eu acho importante a gente fazer uma análise sobre essas políticas afirmativas, que elas não são eternas. Enquanto durar essa desigualdade, né? Em regra, as cotas, elas não existem para durar para sempre. Mas eu sempre falo assim, uma matemática básica, né? Se quase 60% da população é negra, em uma escola, se tem 10 professores, 6 deveriam ser pessoas negras. Que não é a regra, né? Em regra, a gente tem, às vezes, um professor negro durante a vida inteira. Então, essas ações de políticas afirmativas, hoje elas são necessárias, mas para que no futuro não precisem mais, né? Ela é uma discriminação positiva temporária. Porque nosso ideal é acabar com isso, né? E até fazendo um paralelo com a nossa Barbie, que está aqui na mesa, a gente veio no caminho comentando sobre a dificuldade até de você encontrar as suas referências, né? A gente falou um pouquinho antes. Quando você é criança, você tem como referência qual é a princesa. A princesa é a boneca loira, do cabelo liso. Aí, do nada, surgiu uma Mulan, que ela tinha um cabelo preto. Mas era o máximo que você encontrava. E hoje em dia, ainda assim, também é difícil você encontrar essas referências. A doutora Angélica disse que procurou diversas vezes uma boneca para entregar para a filha, porque queria, e a gente não encontra. Então, eu vejo que é uma questão de educação que a gente precisa mudar, mas desde as nossas bases, lá do comecinho até a vida adulta, né? Sim, trazer essas representações positivas, né? Que é a nossa maior dificuldade, principalmente quando pensamos assim no nosso imaginário, né? Nosso imaginário, ele sempre remete a pessoas brancas, a um estereótipo eurocentrado, assim, traços finos, nariz fino, boca fina, cabelo liso. Então, é conseguir desconstruir nossa mente, assim, decolonizar nossa mente. Muito disso, inclusive, o que a gente traz, né? Nós tivemos essa sessão que eu comentei, né? Que nós tivemos essa exposição. E no sábado seguinte foi a Marcha pela Igualdade, que é promovida pela Comissão sobre a Verdade da Escravidão Negra no Brasil. E neste dia, a pessoa que tinha esses elementos, que trouxe esses elementos, a pesquisadora, a historiadora, ela fez uma apresentação e o lançamento do livro dela. E eu lembro que uma das conselheiras trouxe a filha. Então, ela falou assim, o quão significante foi aquilo. Às vezes, nós temos alguns eventos, nós promovemos, na subseção de Santo Amaro, por exemplo, nós temos entrega de carteiras de pessoas negras, ou tivemos alguns, enquanto eu estava na diretoria, a gente teve alguns eventos em que nós levamos profissionais distintos, né? Levamos roda de capoeira, profissionais negros, não advogados, e falamos assim, gente, traga a família. Então, os advogados estavam levando os filhos, tudo. Então, aqueles filhos que estavam ali poderiam ter aquele momento que nós, no meu caso, não tinha, que eu, por exemplo, não tive na minha infância e na adolescência, de o que eu quero ser?
essa possibilidade de almejar um futuro profissional, porque ele estava vendo naquele momento um profissional não branco, seja advogado, seja médico, psicólogo, dando uma palestra. Então, é essa referenciabilidade, né, que nós não tivemos e que hoje é importante, que hoje as crianças têm, né? Quando a gente está falando, você trouxe a questão das princesas, a primeira foi a Tiana, que é o próprio estereótipo de não ser aquela que precisou ser acordada com um beijo, ou que não precisou ser aquela resgatada, mas aquela que tinha o desejo de ter um negócio próprio, uma princesa empreendedora. Então, você fala, até nisso a representatividade negra é diferente, né? Sim. Eu queria, a gente até tinha combinado mais ou menos, né, uma nossa pauta, mas eu queria muito fazer uma pergunta para vocês, porque assim, a gente fala, né, sobre os conflitos que nós vivemos por sermos quem nós somos. Então, a gente fala, um homem branco tem diversas vantagens, o mundo é muito mais aberto para eles. A gente veio para a mulher. A mulher branca, ela sofre algum tipo de preconceito. A mulher negra, ela sofre outros tipos de preconceito. Vocês, na atuação do dia a dia, na advocacia, vocês já se depararam com alguma situação que incomodou, que vocês se viram na necessidade de se levantar e falar sobre isso? Eu sei que não estava na nossa pauta, mas eu queria muito ouvir vocês sobre isso. Porque eu, como mulher branca, já passei, assim. Eu já sofri preconceito pela questão de etarismo, Júlia, ela é muito nova para fazer essa audiência, é mocinha, chama a mocinha ali, aquela ali, ó, bonitinha, chama ela. Então, eu vejo que a gente se depara, todos os dias a gente tem que se provar. E eu tenho certeza que o mundo, para mim, ele é difícil, mas para uma mulher negra é muito mais difícil do que é para mim. E eu queria ouvir um pouco de vocês. É um assunto, assim, delicado, né? Porque realmente, eu acredito que diariamente as mulheres negras, e toda a população negra, não só as mulheres, sofrem microagressões, né? Mas principalmente na profissão, algumas vezes, algumas foram várias, questionaram assim, quando eu falo, você trabalha com o quê? Se eu ainda tô com uma skin advogada, né, de terno, talvez passe maior credibilidade. Mas se eu tiver, assim, em um churrasco, ou já aconteceu até no salão de beleza, um dia eu tava lá no lavatório, assim, a moça lavando meu cabelo. Ela falou, e você trabalha com o quê? Eu falei, eu sou advogada. Ela falou, nossa, você não tem cara de advogada. Aí eu aprendi como eu vou falar por quê. E eu falei pra ela, por quê? Dela, não, é que você é muito nova, né? Realmente, não parece, né? Mas talvez, quando a gente analisa melhor, talvez se eu fosse uma pessoa branca, com aparência de advogada, né? De acordo com a sociedade no geral, eu não receberia essa pergunta. Agora, se eu falasse, eu trabalho no mercado, ela ia falar, sério, qual mercado? Não ia falar pra mim, você não tem cara de quem trabalha no mercado. Mas, aparentemente, eu não tenho cara de quem é advogada, né? Eu acho, desculpa até te interromper, mas a gente participou aqui do OAB por Elas, né? E no dia, acho que foi a doutora Dione, que ela falou, eu não quero ser advogada de saia lápis e ser reconhecida, ela só é advogada porque ela tá vestindo uma saia lápis e usando um colar de pérolas. Mas assim, todos nós somos diferentes, né? Cada uma tem a sua personalidade. E o que define, para você ser advogada, esse é o seu estereótipo. Sim. Eu já passei por algumas várias, né? Eu acho que quando você vira dirigente de ordem, você tem uma noção de outros tipos de preconceito. Então, eu já tive o fato de estar representando o presidente de uma seccional e ter que ficar falando ali, olha, eu sou a fulana que está representando, porque você tem toda uma ordem de cerimonial, quando você representa o presidente de uma seccional, que você faz a abertura, e muitas vezes acabam, né, te colocando ali num canto. Ou, por exemplo, eu tive, quando eu era secretária adjunta de subseção, eu fui para um evento em uma outra subseção, e lá naquele momento eles estavam falando dos nomes dos presidentes, dos dirigentes, e no meu caso chamaram o nome do assessor da presidência. Eu falei, qual que é o problema? O que está acontecendo? Então, são coisas que... E com o tempo, você vai aprendendo. Então, às vezes, Viviane, mas você é metida, você está adotando uma postura. Não, eu estou aqui... Se fosse uma pessoa não negra, o que ela falaria? Não é isso aqui, eu estou fazendo dessa mesma forma. É o tomar posse, né, daquele cargo. Eu tive uma que eu fiquei abismada,
Porque, como eu disse, eu já tive, né, cabelos lisos, aquele Chanel de bico e tudo mais. E eu lembro que assim que eu cortei meu cabelo, fiz o que eles chamam, né, de transição capilar, eu estava com o cabelo bem curto, eu tinha ido ao mercado com a minha mãe. Comentei no início que eu sou filha de uma adoção interracial, logo minha mãe é uma mulher branca. E eu estava na fila do caixa, minha mãe sentada no banco para idosos ali, e eu vi uma outra mulher conversando com a minha mãe, e vi minha mãe começar a ficar ruborizada. E eu conheço minha mãe, eu falei, minha mãe vai esganar alguém aqui dentro desse mercado, o que está acontecendo? Uma coisa. Né? E aí eu peguei, passei, tô ali passando, e minha mãe me conta, ela fala assim, ela me perguntou se você era minha empregada. Aí eu falei assim, mãe, calma. Né? E essa senhora estava com algumas compras que ela iria passar, só que ela não estava com condição de levar o panetone e levar o queijo. Eu falei, pode deixar que a empregada vai pagar o panetone. Né? Passei, falei, pode passar que eu pago, não tem problema. Foi uma resposta que eu dei. Mas você vê que são questões singelas, uma mudança de cabelo, a forma como você comentou, a forma como você está vestida, que as pessoas dão um tratamento diferenciado, né? Nós, já, por si só, né, a gente já sofre a misoginia no dia a dia. As pessoas olham para a gente diferente porque é mulher, não sabe se aquele é o nosso lugar realmente porque a gente merece ou porque a gente fez alguma coisa ou alguém, né, está atrás, por trás Financiando, dessa situação. Né? Mas eu acho que a situação do cabelo também, para mim, foi uma coisa muito, muito forte, porque eu vou fazer quase 30 anos de formada. E naquela época, eu lembro que tinham revistas que falavam assim, como você se portava para ser advogada. Então, alise sempre os cabelos, que dá uma aparência de limpeza. Eu lembro, não esqueço, de uma revista, não sei se era nova, naquela época, tipo, umas revistas assim. E aí eu falei, gente, então eu acho que eu não estou adequada. E eu comecei a alisar o cabelo, porque eu acho que eu queria parecer uma advogada que eu tivesse, sei lá, me apresentasse de maneira adequada. E depois de um tempo que eu fui entender, eu falei, essa não sou eu, porque eu nunca fui assim. E eu acho que muita gente rompeu essa questão do cabelo e fez essa transição após a pandemia. Sim. Porque a gente ficou em casa e a gente conseguia se ver no espelho. Eu lembro que as minhas filhas falavam assim, mãe, o seu cabelo tá lindo desse jeito. Por favor, não faz escova, mãe. Por favor, não faz mais escova. Mas foi difícil, porque quando eu voltei, mesmo no AB, quando eu entrava, as pessoas olhavam assim, nossa, cabelo bonito. Mas você vê que ela falou aqui, mas o olho dela não era. Ela não estava achando bonito. Ela estava achando aquilo estranho. Tipo assim, não é aquela pessoa. Então, a gente percebe isso. Fora as microagressões que a gente tem todos os dias, quando as pessoas querem fazer, por exemplo, o elogio, que não é elogio, né? Aquele elogio, nossa, já fizeram assim, nossa, que lindo o seu colar. Ai, mas tem colar que só combina com certo tipo de pessoas. Eu falei, Eu falei, tem colar que combina só com pessoas que têm personalidade. Eu falei, é assim mesmo que funciona. Então, a gente vai sofrendo isso todos os dias, mas as pessoas não percebem, né? Elas falam assim, imagina. Meu marido fala muito, imagina, não é coisa da sua cabeça. Eu falo, não, porque dói. E quando dói, é porque a gente está sentindo algo que não é normal com o outro. E eu me deparo, às vezes a gente se diz, né? Eu me digo, eu sou uma mulher empoderada. Mas tem algumas situações que a gente literalmente trava. Eu estava falando para as meninas, esses tempos mesmo eu travei numa situação que foi uma clara situação de misoginia. Simplesmente falaram, eu atualmente sou gerente no escritório. Me chamaram de secretária. Falaram, eu ia adorar ter uma secretária como essa. Então, foi uma coisa que eu não tive reação nenhuma, porque eu fiquei tão indignada na hora que eu não sabia o que dizer. E é muito difícil. E quem me salvou dessa situação foi uma mulher. Ela foi lá e me defendeu. Eu acho que eu pedi muito para ouvir sobre isso, porque a gente tem que entender que existe essa dor. E eu, como mulher, eu tenho que estar aqui para te ajudar e para te levantar. Se você não conseguir, eu tenho que estar lá para te ajudar a sair daquela situação. E eu acho que é o nosso papel, como mulheres, principalmente, uma ajudar as outras. E eu sei que é um tema polêmico, eu sei que vocês não estavam esperando essa pergunta, tá? Eu até peço desculpa, mas eu achava muito importante trazer um caso prático para as pessoas entenderem que não é mimimi. Tem muita gente que fala, é mais um mimimi, gente, mais uma coisa. E não é, realmente não é. Com certeza.
E posso te chamar de Vivi? Claro, todo mundo me chama. Gente, quando falam Viviane, é problema. Eu já sei, né? E Vivi, eu fui numa palestra sua e você fala muito sobre ESG. Ou ESG, como a Angélica falou. Eu queria que você explicasse um pouco como a OAB anda aplicando, né, trazendo na prática a implementação da ESG no nosso cotidiano, quais são as políticas que estão sendo adotadas. Bauru a gente anda vendo bastante, a gente tem a OAB por Todos, tem outros programas que andam sendo lançados, mas eu queria ouvir um pouco da OAB São Paulo, que aqui, de fato, é onde tudo acontece e acaba se refletindo no interior. Ah, com certeza. Bom, desde a gestão passada, né, nós temos uma Secretaria de Governança, que é responsável, então, pela implementação das nossas diretrizes, das nossas políticas, porque aí, falando do G da governança, né, a importância disso, né, porque a governança não é só, eu tenho uma política linda no papel, eu tenho um código de conduta. Gente, aquilo lá fica lindo se ela não for implementada, se aquilo não estiver no cerne das discussões, se aquilo não for objetivo central da liderança. Então, com essa secretaria, ela presta suporte não só para a OAB seccional, mas eu também tenho passado essas diretrizes, né, para todas as subseções. Muitas vezes falam, gente, eu não sei como fazer, eu posso receber esse patrocínio? Ou a gente está com uma dificuldade em relação ao evento. Eu falei, gente, tem alguma política escrita? Por que a gente fala de ter uma política ou de ter um procedimento operacional padrão, que a gente brinca que é o nosso POP? Porque para a gente não ficar dependendo da memória do fulano. Mas sempre foi feito assim. Ou, não, fulano sabe como fazer. Não, nós precisamos ter uma regra, precisamos ter uma diretriz. Por quê? Porque se aquela diretriz não está sendo seguida, eu tenho como avisar. Olha, fulano, você não está seguindo aqui. Mas está aqui, ó. Você lembra que você leu? Que você assinou. Então, a partir desse momento, a gente consegue entender como também está o nosso termômetro, né? Nós temos o nosso canal, linha ética, ou seja, se há algum tipo de violação dessas normas, dessas diretrizes, ou também algum tipo de desvio de conduta, algum tipo de assédio, as pessoas têm a possibilidade, inclusive os funcionários, de acionar. É um canal que ele é terceirizado, ele é administrado, na verdade, pela Deloitte, que é uma empresa reconhecida no mercado, em toda essa parte de auditoria de compliance, em que as denúncias podem ser feitas de forma anônima, anonimizada ou identificada. Com isso, a pessoa vai receber um númerozinho de protocolo, ela consegue ir acompanhando como está sendo essa denúncia. É aberto, então, um canal de investigação que é feito pelo nosso comitê. Nós temos um comitê linha ética que é formado por pessoas que não são ligados diretamente, são desvinculados ali, né, da diretoria. No caso, está só na minha pasta, mas não tem esse movimento para que as condutas sejam apuradas. Essas condutas são apuradas por pessoas que são relatores, e esses relatores aí eles estão desvinculados completamente do sistema OAB, justamente para que seja adotada total imparcialidade no caso. Temos também o nosso canal da Advocacia Sem Assédio, das mulheres advogadas, o canal de ouvidoria, tem muito canal, né, gente? Mas por quê? Por exemplo, sofri algum tipo de constrangimento dentro do universo OAB, então você tem a ouvidoria das mulheres advogadas. Eu sofri um constrangimento dentro do exercício da minha profissão. Nós temos o canal da Advocacia Sem Assédio. Isso tudo a gente está falando de governança. Quando eu vou para a área, né, pro A do ambiental, né, ou o I do environmental, que eles gostam de utilizar, nós temos aqui, conduzido brilhantemente pelo nosso diretor, né, Alexandre de Sá, as usinas fotovoltaicas, que é um projeto incrível e que nós temos aquelas placas de energia solar que são colocadas, às vezes, nas subseções e em outros terrenos, que possibilita a captação da energia solar. E aí, eu não sei se todos sabem, né? Com essa captação, nós conseguimos compensar o sistema de energia. Então, se a depender da empresa de energia de determinada região, aquela energia, então, ela é transferida e nós conseguimos, então, reduzir
o consumo dentro das nossas subseções. E muito mais vem por aí. No social, né, eu não poderia deixar de dizer aqui do orgulho que nós temos, né, além do canal que nós disponibilizamos para os nossos colaboradores em relação à denúncia, em relação às diretrizes que nós aplicamos, aos treinamentos, às políticas de valorização, mas também temos os nossos projetos sociais, que aí eu falo vocês puderam acompanhar, né, do Elas Jogam Junto, que nós entramos em campo para defender, né, combater a violência contra a mulher, nos dias, especificamente em dias de jogos, porque o time perde a primeira a apanhar é a mulher, né? O homem chega revoltado em casa, então nós estamos fazendo essas políticas para combater, inclusive, discursos misóginos que nós já vimos, né? De alguns líderes aí de futebol, mas também o projeto que nós fechamos com a Federação Paulista de Futebol para conscientização, para o letramento, para combater o racismo dentro de campo. Por quê? Porque o futebol é uma das maiores culturas brasileiras. É onde nós unimos todas as diversidades, onde nós temos essa pluralidade e é onde, obviamente, reflete toda a misoginia estrutural, racismo estrutural. Então, foi lá que a gente falou, se a gente agir aqui, a gente vai estar impactando positivamente em outras áreas. Mas também nós entramos, né, com o Pacto Global da ONU, no movimento Elas Lideram. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, que a Luísa Trajano veio até aqui para justamente mostrar a importância das mulheres em posições de liderança. Então, temos ali inúmeros projetos e outros mais. Ontem nós tivemos o lançamento do letramento digital para as pessoas idosas. Estamos aqui já com um projeto também do letramento em diversidade, justamente para trazer a inclusão, né? A inclusão como um propósito, a inclusão como uma ação efetiva, porque nós, nada mais como operadores de direitos, né, a gente tem ainda mais essa função dupla, né, de orientar, de letrar, mas também de cobrar. E na parte social, não sei se você sabe, nós temos também o protocolo com julgamento, o Observatório de Julgamento com Perspectiva de Gênero e Raça, em que foi instituído este ano, que nós buscamos o quê? Verificar se as decisões que são proferidas pelo Judiciário estão atendendo às resoluções do Conselho Nacional de Justiça. E não só isso, nós também implementamos este protocolo no nosso TED. Por quê? Acho isso muito legal. Porque não adianta eu cobrar do judiciário se a nossa casa aqui também não estiver fazendo. Então, que as nossas decisões, que as decisões proferidas pelos dirigentes, pelos presidentes dos tribunais de ética e disciplina, pelas turmas do TED, mas também pelos conselheiros em câmaras recursais ou no Conselho Pleno, que elas também atendam, que elas também avaliem para que evite, né, uma revitimização, que evite os inúmeros vieses inconscientes que nós temos. Então, essas são algumas, não vou conseguir citar todas aqui, mas para mostrar a importância de como a gente tem tratado essa pauta ISD ou ASG. E, Vivi, o observatório, até a gente estava falando sobre ele, como ele, na prática, como ele funciona. Eu sou advogada, eu tenho a possibilidade de identificar que uma decisão não respeitou o protocolo de perspectiva de julgamento de gênero, eu levo isso para a OAB e a OAB me endossa. Como que funciona na prática? Na prática, qual que é a intenção? Nós divulgamos no nosso site o formulário em que nesse nós vamos coletar os dados. Então, você falou assim, olha, a Júlia fala, eu identifiquei que neste caso aqui não foi observado. Esse formulário ele vai vir com inúmeras questões, ele vai ter um espaço para você submeter essa decisão de forma anonimizada, para que para a gente ter um grupo de estudo, porque nós precisamos primeiro do quê? Estatísticas, nós precisamos entender quais são os números, qual é o percentual, para que a gente possa propor mudanças, para que a gente possa ter orientações, para que nós possamos, de repente, ali, vou falar, olha, CNJ, a gente está com esse percentual aqui, o que nós vamos fazer? E também nosso objetivo é trazer junto à ESA cursos
que os advogados estejam munidos para entender o protocolo. Porque os protocolos têm em média de umas 140 páginas, 120 páginas, e às vezes os advogados, não é que eles não identificam, eles têm uma dificuldade de entender se aquela decisão ou se aquele processo é um caso ou não, né, de julgamento com perspectiva de gênero e raça, ou para ele entender como que eu vou requerer, como que eu vou chamar a atenção do juiz para que neste caso seja aplicado o protocolo. Então a gente tem várias etapas a serem desenvolvidas. É um projeto bastante recente, nós ainda estamos estabelecendo algumas parcerias para que isso seja feito, mas vamos utilizar da estrutura também do ESA, tanto para os treinamentos, para os cursos, mas também do nosso conselho do ESA, que é feito por pessoas, composto por pessoas renomadas, inúmeros juízes, desembargadores, para também ser um norteador desse grupo de estudos. E aí, com isso, o objetivo é que vários projetos ou vários resultados sejam entregues. Pesquisas, ações e aí por diante. Então, esse projeto ainda ele é recente, mas eu incentivo que a advocacia abasteça com as informações, que somente com as informações de vocês a gente vai conseguir avaliar, mapear o cenário e avaliar quais ações nós vamos avançar. O protocolo de perspectiva de julgamento, eu tenho justamente dificuldade nisso, em como eu faço para chamar a atenção do judiciário que aquele caso tem que ser analisado sobre aquele prisma. E atualmente, como eu faço, eu coloco grande e falo, preciso que você julgue com base nisso, porque o meu caso se enquadra nisso. Mas eu acredito que a ESA tem muito a contribuir, até porque para nós, advogados, também é uma coisa nova, né? E como levar isso para o judiciário da melhor forma possível para o nosso cliente seria maravilhoso. E já deixo para vocês levarem para o Bauru também. Com certeza, vamos levar para as 257 subseções, porque é importante, quando nós estamos falando de ações da OAB, não é OAB São Paulo capital, é OAB Rosana, é OAB Bauru, é OAB Taubaté, porque somos todos um universo. Então, é isso que é muito importante. A sensibilidade de entender as diferentes especificidades regionais, que a gente não pode esquecer. Vocês sabem muito bem que, às vezes, algumas ações a gente consegue atingir um número maior em determinada região. Outros já me falam, olha, eu estou com uma dificuldade de implementar. Eu já tive casos, por exemplo, de presidente de subseção falando assim, olha, não tem comissão de igualdade racial, porque ainda ninguém, não tem advogados negros ou porque ninguém procurou. Aí eu falei para ele, olha, vamos fazer o seguinte, cria a comissão. Porque a partir do momento que você criou a comissão, a advocacia está entendendo que você estabeleceu um compromisso, de que você quer implementar ações. E aí você atrai advogados para entrarem na comissão. Porque se a gente for esperar os advogados procurarem, às vezes eles vão sentir que eles não estão sendo acolhidos nesse ponto. Então, é isso que eu falo, né? Vamos trazer essas ações e aí, com isso, a gente vai incentivando a advocacia a participar. Certo. E é importante que os advogados participem também. Eles respondam os questionários do OAB. Muitas vezes a gente lança ali, ou a OAB São Paulo direciona e fala, vocês respondam um questionário, ou às vezes é uma coisa simples, e as pessoas deixam de responder. Isso é muito importante para nós, esse retorno, né, Vivi? A gente sentir o que está acontecendo em cada comissão, para que a gente possa desenvolver o trabalho de uma maneira mais adequada e eficiente. Cada entrega de carteira que nós fazemos, a gente apresenta um vídeo, apresenta toda uma gama de serviços que a OAB tem, porque nós tínhamos um perfil do advogado que ele comparece à OAB para retirar a carteira e depois para fazer o token. E depois nunca mais aparece. E eles não sabem de inúmeros serviços, eles não sabem da unidade de volta, eles não sabem da OAB Shop, eles não sabem que tem a possibilidade de fazer cursos de pós-graduação pela ESA, um valor super reduzido. E aí eles não sabem, de repente, que você tem o treinamento do EPROC, e aí não sabe desses eventos todos, e principalmente para o networking. Hoje, gente, é isso, é o network, a gente está conversando, a gente está trocando, um advogado que pode estar indicando em outra área. Então, acho que isso é muito importante, é a gente trazer a advocacia. Gente, venham para a OAB não é só pagar uma anuidade, não é só retirar um token, tem muitos serviços que são feitos para vocês. E nós aqui, dirigentes, estamos aqui trabalhando para vocês.
Isso. E Vivi, você sente resistência dentro do próprio sistema de justiça quando o assunto é incluir raça e gênero como lente legítima de análise? Até acredito que sim, né? Foi por conta disso que o CNJ instituiu, né? Esse observatório de julgamento. Qual é a sua análise, assim, em relação ao judiciário com esse novo cenário? Se a gente disser que não há uma dificuldade, eu falaria que a pessoa é míope, né? Porque nós, justamente, as resoluções do CNJ foram trazidas por conta disso. Nós temos ainda, inclusive, a gente tem uma dificuldade, porque tem um projeto-lei tramitando para que derrube as resoluções do CNJ, porque entende que o CNJ não teria a legitimidade de impor diretrizes para julgamentos. Ou seja, isso já mostra que há uma resistência. E se eu não me engano, acho que tem até em Brasília uma vertente para que não tenha o julgamento sob perspectiva de gênero. E o dia que eu vi, eu falei, é impossível isso, mas parece que é verdade. Não, é possível, né? Nós temos essa dificuldade, mas, ao mesmo tempo, eu não posso desconsiderar que eu tenho magistrados, e, inclusive, no dia do observatório, nós tivemos a presença de um magistrado de Barueri, em que ele proferiu uma sentença de 5 laudas, aplicando o julgamento com perspectiva de gênero e raça, fundamentando. Ele veio trazendo outros debates, ele veio trazendo cases, que eu acho que isso que é importante, porque muitas vezes a gente está aqui na teoria, debatendo, mas ele trouxe casos em que ele julgou aplicando. Então, assim, a gente ainda tem um número que não é expressivo, temos, mas eu não posso descartar que eu tenho juízes atentos ao caso e que iniciam essa aplicação, assim como o Ministério Público. Quando nós falamos do lançamento do observatório, a procuradora Valdirene foi uma das primeiras a falar que gostaria de estabelecer uma parceria, mas precisamos ainda precisamos causar esse desconforto. Se nós formos considerar, por exemplo, o número de juízes autodeclarados negros, o percentual é muito pequeno. Eu estou falando aqui de um percentual de mais ou menos, acho que era 1% dos juízes autodeclarados negros. Se nós viemos, então, para segundo grau, o número ainda é menor. Eu até convido vocês a verem Justiça em Números, acessar o site, que lá vocês conseguem ter um perfil de gênero, de raça, mas o nosso número é muito pequeno. Logo, para uma aplicação de diretrizes, qual que é a dificuldade? Porque eu tenho os juízes que estão apreciando os casos são pessoas não negras. Que ainda, quais os vieses que nós enfrentamos? Olha, aquela pessoa era considerada suspeita. Por que ele foi considerado suspeito? Porque ele estava correndo com o moletom próximo ao ônibus. Tá, mas ele estava perdendo o ônibus que ele ia ter que trabalhar. Não, mas ele foi considerado suspeito. A atitude do policial foi legítima ao alvejá-lo. Ou eu tenho uma situação de que uma indenização por um assédio. Mas a mulher, ela estava com uma roupa mais curta, ela estava, então, se insinuando. Mas quem proferiu essa decisão? Foi uma mulher que estava compondo esse julgamento ou ele foi composto apenas e exclusivamente por homens? Então, as nossas decisões também, elas vão ser alteradas a partir do momento de que quem está julgando reflete o cenário social que nós temos. E isso ainda é uma dificuldade. A gente passou por um caso lá em Bauru que foi exatamente assim. Era juiz de primeiro grau, era um homem. Foi um julgamento, o caso era polêmico porque o ex-marido vazou foto da mulher nua na internet. E a gente estava pedindo uma indenização por dano moral. Em primeiro grau, ele entendeu que o dano moral, se eu não me engano, era de R$5.000. Aí eu falo, gente, a gente tem negativação, né? Nome negativado que é muito maior que isso. Tivemos que recorrer para o tribunal. No julgamento, não tinha uma mulher participando do julgamento, eram só homens. E assim, a dificuldade deles entenderem a humilhação que aquela mulher passou, parecia que eles não conseguiam entender. Parecia que era uma coisa normal na vida deles. Eu lembro que assim, majorou, mas majorou para um valor assim também que
no nosso ponto de vista, não era o cenário ideal, que não representava o que ela deveria ter sido indenizada. E eu falava assim, gente, como que um julgamento de um caso como esse não tem uma mulher participando? É um caso que um homem praticou uma violência contra uma mulher e só homens estão julgando aquela situação. Complicado, né? Até eu e a Yasmin estávamos conversando hoje sobre a banca de heteroidentificação, né, Yasmin? Sim. E a gente falava assim, numa banca, só tem pessoas pretas, só tem pessoas brancas. Como é essa banca? Porque talvez uma pessoa branca enxergue uma pessoa parda como parda. E uma pessoa negra enxerga aquela pessoa parda como até não parda, né? Tipo, uma pessoa não é negra. Não é negro o Falar suficiente. Porque a banca a gente tem que falar de acordo com o IBGE, né? Se é preto, pardo, branco, amarelo. Então a gente vai por essa análise. E aí, será que nessa banca, isso a gente estava fazendo esse questionamento, será que nessas bancas elas precisam também ser heterogêneas para que essas pessoas que estão analisando, eles enxerguem a pessoa de forma diferente? O primeiro ponto da banca de heteroidentificação é ter pessoas que tenham conhecimento notório na matéria. Sim. Porque nem toda pessoa negra consegue classificar fenótipos. Nem toda pessoa branca desconhece toda análise fenotípica. Né? Diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, em que se você na família possui alguém que é uma pessoa negra, você automaticamente é considerado não branco. Aqui, como a gente disse, nós temos uma miscigenação muito grande. Então, as bancas de heteroidentificação, elas são compostas por pessoas brancas e pessoas negras, mas o principal ponto dessas pessoas é o conhecimento, é o trabalho, é o estudo na matéria. E isso é o mais importante. Eu sou uma pessoa negra, estou na banca de heteroidentificação. Não. Não quer dizer nada. Você é estudioso do caso? Sim. Você tem artigos publicados, livros publicados? Você atua com isso? Você tem... Porque essa que é a mais importante. Porque nós precisamos fazer uma análise quando, diferentemente da nossa classificação de IBGE, né, pardo ou não, a nossa análise, que é uma auto-identificação, quando nós estamos partindo para uma heteroidentificação, eu preciso fazer uma análise fenotípica. Eu preciso avaliar, então, as narinas, eu vou avaliar o cabelo, eu avalio o tom de pele, eu avalio a espessura dos lábios. São inúmeros fatores que são avaliados para classificar. Porque, neste caso, as políticas afirmativas elas estão como uma forma de reparação histórica. Então, pode acontecer muitas vezes, você fala assim, eu sou uma mulher negra. Tudo bem. Mas quais foram os entraves, quais foram as questões que você passou na sua vida que te possibilitariam estar utilizando dessas políticas públicas? Porque, às vezes, você pode ser uma pessoa... você pode se identificar como uma pessoa negra, mas, num processo seletivo, por exemplo, você teria muito mais acesso do que eu, vamos supor. Ou eu teria mais acesso do que a Yasmin. Então, é sobre isso, é sobre a acessibilidade. Onde eu consigo alcançar, né? Aonde eu consigo chegar? Então, acho que isso é importante. Porque eu, por exemplo, eu como uma mulher negra também, eu preciso reconhecer meus privilégios. Eu tenho meus privilégios, por exemplo, num processo seletivo, se eu tiver uma mulher retinta. Se fosse comparar uma mulher, com o fenótipo da Viola Davis, eu tenho um diferencial. Assim como se você comparar a Viola Davis e a Meghan, vão falar, mas espera aí, os papéis que são dados. Sim. Por quê? Porque eles falam que as pessoas negras de pele clara, elas têm uma passabilidade maior. Sim. Então, quando nós estamos falando de políticas afirmativas, é muito mais fácil as grandes corporações, as grandes instituições trazerem para o centro das discussões pessoas negras de pele clara do que trazerem pessoas retintas. Entendeu? Trazerem essas pessoas que, de repente, eu sou uma pessoa negra de pele clara, tive mais acessibilidade, moro numa zona mais central, do que trazer uma pessoa retinta periférica. Então, a gente não pode esquecer disso quando nós estamos nessas discussões. A autoidentificação, eu acho que eu não vou discutir a autoidentificação de ninguém, nós não podemos, é uma liberdade que a pessoa tem, mas a partir do momento que a gente parte para uma heteroidentificação, tem que ser feitas essas análises.
a importância do caminho percorrido também, né? Exato. Porque muita gente fala assim, todo mundo tem as mesmas 24 horas, mas dentro dessas 24 horas, quem acordou às 4 da manhã, pegou um transporte coletivo e fez coisas inúmeras para chegar no mesmo lugar que uma apenas levantou, entrou dentro do carro e foi para o lugar. Então, a gente tem esse trajeto todo para a gente computar. Temos também, duas cotas aí, né? Nós estamos falando de cotas sociais e cotas raciais, né? E muitas vezes as pessoas no processo de heteroidentificação, gente, eu acho um absurdo isso. Ela tá ali, aí ela coloca a foto com o avô, que é um homem retinto. Eu sou uma pessoa negra. Para falar dela. Gente, vamos lá. O que você não teve acesso nessa vida, minha querida? Né? Então, acho que isso é importante. Quando a gente está falando aqui de trazer discussões, que eu acho importante num podcast, é que as pessoas entendam. Eu não quero dizer que colocar discurso de ódio, né? Que nós não queremos pessoas brancas. Não, muito pelo contrário, nós queremos. Mas nós queremos também espaço para as pessoas negras. A partir do momento que as pessoas negras estiverem no lugar, elas não estão tirando o lugar de ninguém. Gente, entendam isso. As pessoas negras não estão tirando o lugar de ninguém. Nós apenas também estamos querendo fazer parte desse mesmo espaço. Não é um discurso segregacionista, né? Exatamente. É um discurso inclusivo. A gente gravou um episódio com o professor Álvaro. E no tema que vocês estavam falando agora, me veio uma questão, ela também é um pouco polêmica, mas eu não queria levar para esse lado da política, mas eu acho importante a gente falar sobre isso. Eu imagino que vocês também percebam, nos Estados Unidos, na minha concepção, tudo que começa lá também acaba se refletindo depois no nosso país. Nos Estados Unidos, a gente está tendo uma crescente alta ali da extrema-direita e eu vi recentemente algumas coisas voltadas para a agenda woke, que foi o cancelamento da agenda. Hoje em dia, várias empresas estão saindo desse protocolo. Vocês acreditam que isso, de fato, é um retrocesso? E se sim, como que vocês enxergam que isso pode começar a impactar aqui no Brasil? Porque eu vi, se eu não me engano, a Disney era uma das que estava cogitando sair, grandes empresas, a Amazon estava deixando isso para lá. E, no meu ponto de vista, assim, a agenda era um protocolo que deveria ser cumprido porque ele, de fato, estava trazendo, né, representatividade. E hoje em dia, não. Hoje em dia, parece que a pauta meio que se esvaziou e as empresas estão querendo se afastar disso. No meu ponto de vista, muito mais por uma questão política do que por de fato, estar ou não estar impactando a vida da população. Eu acho que eu tenho um ponto aqui, aí eu preciso trazer a minha capinha, né, de coordenadora da área ESG, mas eu penso que quando nós estamos falando de retrocesso de agenda, nós estamos falando do retrocesso de empresas que não estavam efetivamente comprometidas. Que era só pro forma. Nós temos uma discussão, quando a gente fala de ASG e ESG, nós temos questões que antecederam, né? Temos ali discussões quando eles chamavam do triple bottom line, que seria o quê? Você crescer, uma empresa crescer com sustentabilidade. Depois disso, quando nós tivemos a agenda, né, que Kofi Annan instituiu essa nomenclatura ambiental, social e governança, é justamente falar como uma empresa permanece sustentável no mercado, que não era só lucratividade. Nós precisaríamos pensar em pessoas, nós precisaríamos pensar em ações e precisamos pensar em meio ambiente. Então, hoje, se nós temos empresas que elas já eram comprometidas com a pauta, aquilo já está no DNA dela. Você não vai ver, por exemplo, uma Natura falando, vou parar de fazer minhas ações. Então, as empresas que já tinham isso estabelecido, que isso já era um pilar, né, um pilar das ações delas, essas ações são mantidas. Nós entendemos as questões políticas, né, porque muitas empresas entraram nesse discurso de social, de diversidade, equidade e inclusão, por obrigações estabelecidas pelo fato delas estarem listadas na Bolsa de Valores. Eu não sei se só um parênteses, eu não sei se é nesse ponto que o pessoal fala muito do pink money, black money, que era justamente para vender em cima de uma pauta. Exato. Pelo fato delas estarem listadas na Bolsa de Valores, haviam exigências específicas que elas teriam que cumprir. Então, com isso, começou uma correria toda. Eu preciso ter um número X, porque eu preciso reportar isso, senão as minhas ações caem. Só que nós também temos que entender, né, Estados Unidos, mas nós temos outros
né, outros países que permanecem com uma pauta forte, né? Nós temos, falando ali a União Europeia, nós temos outros países que permanecem com esse discurso, ou seja, que entenderam que isso faz parte do negócio e que nós não vamos dissociar. Então, hoje, falar há um retrocesso daquelas empresas que entenderam que, olha, se eu não sou mais obrigada, agora eu não quero, mas que empresas efetivamente comprometidas, elas permanecem com as ações e elas permanecem incentivando, né? Eu concordo. Eu acho que a agenda woke é isso. As empresas que realmente querem efetivamente contribuir, elas vão continuar contribuindo. E jogar numa pauta, falar assim, isso daí não vale nada, a gente não precisa ficar com essa história. Aquela questão de falar que mimimi essa pauta racial, essa pauta de diversidade. Então, é uma maneira muito fácil de se livrar de um compromisso que é mundial. Eu preciso estar comprometido. Nós precisamos de uma política de responsabilização. Sim. E as pessoas, elas acabam falando assim, para que eu vou fazer isso? E aí elas jogam assim, essa agenda woke é fake, é algo que vocês inventaram só para... Então elas tentam... Eu acho que deslegitimizar ou Exatamente, minimizar, né? Falar, não precisa disso. Eu adoro que eles resumem, é mais um mimimi. Então, para facilitar a vida deles. Mas quem tá ligado, quem faz isso, quem participa desse processo todo, que eu acho que é evolutivo, já enxerga essas empresas assim, nossa, com outro olhar. Falam, é uma empresa que eu não quero fazer parte. E nós temos, assim, a gente não pode esquecer de duas coisas. Essas empresas viram que diversidade dá lucro. Por quê? Porque eu tenho, quando eu vou pensar em um projeto, quando eu estou pensando em alguma ação, estou pensando numa publicidade, se eu tenho uma diversidade, eu já sei, por exemplo, que a Yasmin está na mesa comigo, vamos decidir fazer uma propaganda, por exemplo, do desidratante, ou vamos decidir fazer uma propaganda, eu quero falar aqui de uma sandália que vai ter uma temática, vai ter uma estampa afro. Quem que nós vamos escolher para representar? Se a Yasmin não está na mesa, por exemplo, eles são só homens brancos, vão falar, pode colocar ali a fulana. De repente, pensei o quê? Pensei naquele meu algoritmo, né, de que uma mulher branca, loira, e coloquei. Mas qual que é o impacto que isso está dando na mídia? Sim. Né? Por quê? Por uma falta de diversidade. Então, a gente checa como foi o impacto, por exemplo, quando a empresa lançou uma sapatilha que tinha diversos tons de pele, ou até mesmo uma coisa simples, um band-aid. E aí eu penso na outra ponta, o que o meu consumidor está buscando, a partir do momento em que ele também está exigindo. Então, quando a gente está falando de diversidade, eu estou falando de uma lucratividade, mas também eu estou falando numa questão de imagem reputacional. O quanto vocês já viram de discursos que foram feitos por empresas contrárias às diretrizes de diversidade, em que houve uma queda no valor das ações ou que houve uma dificuldade depois de voltar a ter aquele público que comprava? Recentemente, a gente estava até comentando uma marca de base, acabou de se lançar, era uma moça que já estava consolidada, ela já tinha um grande histórico na parte de cosméticos, e ela lançou, acho que eram 4 tipos de base. E eu falei, eu acho que o tom da base não chegava no tom da Angélica, que ela falou assim, olha, não teria. Então, que parte da população do Brasil aquele produto ele entregaria para uma venda quase nada. E realmente, assim, ela foi extremamente cancelada. Ela teve que fazer o que a gente fala, vestiu a camiseta branca, lavou o rosto, foi de cabelo molhado e falou, eu errei, foi assim. Exato, pela ausência de diversidade. Então, gente, diversidade não é só para falar que estamos fazendo bonitinho, né? Mas ela precisa estar inserida dentro do propósito da empresa e principalmente das lideranças. Se não há engajamento da liderança, nós não conseguimos cascatear essa ação. E se há só o engajamento da diretoria, né? Isso também não chega.
Então, a diretoria precisa engajar os níveis, né? O C-level, gerência, para que isso cascateie. Porque muitas vezes a gente vê as empresas, né, que tem um board, que eles chamam, né, que é o grupo de diretores, que fala, não, eu estou assinando esse pacto, tudo, só que isso não consegue descer. Então, é importante. Assim como o contrário também é. Às vezes você tem ações, mas eu não consigo chegar ali no último nível, que é o nível que tem a caneta e que vai falar o seguinte, olha, eu estou considerando na sua avaliação de desempenho se você tiver contratações afirmativas ou se você tiver aqui ações internas que você está promovendo dentro do seu time, que estão valorizando os pilares de diversidade. Então, é isso. É muito importante sair da publicidade, né? Eu já observei algumas páginas do Instagram, assim, de banco. Eles sempre usam imagem com diversidade. Sempre tem uma pessoa branca e uma negra. Mas se você entra no banco, é muito raro você ver funcionários negros, principalmente pensando em gerência, né? Então, às vezes, eles fazem esse tipo de publicidade, usam a diversidade, mas como mídia, não como ações efetivas dentro da própria empresa, né? É o que eu geralmente observo. Ou às vezes a empresa até quer, o que eu vejo, a gente teve um caso que uma empresa grande do interior, eles queriam contratar mais mulheres, era uma empresa que era mais voltada para a parte de agro, a mulher não estava tão envolvida ainda, e eles queriam não, agora nós queremos contratar mulheres. Gente, não tinha banheiro para mulher. Contrataram, mas não tinha banheiro para mulher. Os uniformes não eram adaptados para o corpo da mulher. Era o mesmo uniforme que era para homem, eles achavam que serviria para mulher. Mas porque quando foi construído esse pensamento, só foi construído por homens. Não tinha uma mulher também para falar, olha, então a gente precisa de um banheiro pra gente. Apenas. E eu vejo que, assim, fracassou, não deu certo. Só que ao invés de tentarem se adequar, eles preferiram não contratar mais mulheres, porque era muito difícil. Então, eu vejo que, assim, é uma pauta, ela não pode ser esquecida, mas a gente precisa, de alguma forma, tentar, né, no nosso dia a dia, mostrar que as coisas precisam mudar ali para elas acontecerem. E eu vejo que algumas empresas, elas andam tentando se adaptar, mas foi o que você falou. É uma estrutura cultural. Você tem que começar, a cultura tem que começar lá de cima, mas ela tem que cascatear, tem que descer. O negócio tem que fluir para todos os funcionários. E você trouxe uma questão extremamente importante, que é, se você quer mudar, você tem que investir. Exato. Não é? E aí, investir no caso, se tivesse investido numa consultoria, ou se tivesse uma pessoa lá, né, nessas lideranças que fosse mulher, traria. E quando nós estamos falando dos outros pilares de diversidade, porque esse ainda foi bem assim, mas você está efetivamente preparado? Você tem diretrizes para atender? Eu quero contratar uma pessoa PCD. Tá, você tem um banheiro, você tem você sabe o que o PCD vai necessitar para desenvolver essas atividades. Eu contratei uma pessoa negra. Gente, é só consultar no site dos tribunais regionais do trabalho, Tribunal Superior do Trabalho. Nós já tivemos casos de um grande laboratório que foi condenado à indenização por danos morais pelo fato de a política de vestimentas estabelecia que mulheres com cabelo na altura dos ombros poderiam utilizá-los soltos e as mulheres com cabelos mais longos deveriam prendê-los. E aí, proibiram uma mulher que tinha o cabelo nas minhas alturas, porque o cabelo curto seria utilizado uma tiara. Né? Então, você tem um cabelo curto, você pode deixar assim, só usa uma tiara, porque você é recepcionista desse laboratório. E me fala como uma mulher de cabelo black power como eu que apareceria uma tiara nesse cabelo? Primeiro que ela ia assumir. E aí a política proibia. Ou então, quando a empresa fala, olha, tudo bem, mas você tem que estar com o seu cabelo amarrado. Então, não adianta eu falar, eu quero contratar. Você está preparado? A sua equipe está preparada? Porque tem isso, porque às vezes eles falam, não foi a intenção, era só uma piada. Então, você tem que ter um ambiente preparado, porque, consegui contratar bastante gente. Quanto tempo eles ficaram na empresa? Qual que foi sua taxa de turnover? Porque o principal vai ser isso. Eles não se sentem acolhidos, eles não se sentem pertencentes àquele ambiente e simplesmente vão embora. Então, são pontos que, às vezes, essas análises que precisam ser realizadas antes de um processo que você tenta de implementação de mudanças dentro de uma empresa, né? Porque é fácil falar, eu contrato, mas essas pessoas não querem ficar aqui, mas por quê? Né? Exato, tem que estruturar o ambiente, né? Exatamente. E eu queria, você falou um pouquinho, né, sobre a parceria que vocês firmaram, que é com a Federação Paulista de Futebol, para combater o racismo. A gente, próximo ano já é ano de Copa, tô certa? Sim. Né? Isso.
a gente percebe que o futebol ainda é um dos lugares que mais carrega a cultura do racismo. E esse projeto que foi criado, né, pela OAB, se eu não me engano, foi pela doutora Maíra, né? Eu não sei se foi ela a idealizadora, mas eu acompanho muito ela nas redes sociais, eu vi vocês indo nos campos. Vocês andam aplicando palestras? Como que funciona na parte prática mesmo, essa parceria? Nós temos 2 parcerias. Então, uma é com a Federação Paulista de Futebol, que ela foi lançada na semana passada, pela Comissão de Igualdade Racial, Comissão de Direitos Humanos e Comissão de Direito Desportivo, né? Então, a doutora Rosana Rufino, Camila Torres e o doutor Gustavo Normandio, que visa combater questões de racismo dentro de campo. E isso é focado em quais iniciativas? Há um compromisso da OAB, né, de promover ações de letramento racial para o público interno, ou seja, a gente está falando de árbitros, jogadores, dirigentes, né, para o exercício disso, ações em campo, entender e prestar assessoria jurídica caso haja episódios de racismo em campo ou orientações jurídicas, né? E também fomentar ali como uma forma de compreender o que está acontecendo. Vamos identificando casos e vamos, então, fazer ali o nosso dever de casa. Quais foram os casos que a gente está identificando, o que precisa ser feito, quais ações que nós vamos implementar. E o programa Elas Jogam Juntos. O programa Elas Jogam Junto, que é o da Maíra. Que é o da Maíra Recchia, né? No qual nós temos entrado em campo, firmando parcerias, então, com os clubes, para que nós tenhamos também ações de conscientização. Como vamos combater essa violência? Esse primeiro momento foi uma entrega simbólica do troféu, mas levando em campo, estando em campo, falando para as pessoas que estão lá, falando para as torcidas da importância do combate à violência. Além disso, também são ministradas palestras, além de outras ações ali orientativas para evitar que haja essa forma de violência contra a mulher. Nós temos violência dentro e fora de campo. Sim. Então, essas ações são muito importantes. A Comissão das Mulheres Advogadas tem feito inúmeras ações em relação ao combate. Inclusive, nós reunimos todas essas comissões, mais a comissão da pessoa com a comissão de diversidade, quando nós falamos do observatório, justamente para isso, para que nós possamos, né, avaliar. Não adianta por exemplo, quando nós recebemos denúncias na Ouvidoria das Mulheres Advogadas ou na linha de combate da advocacia sem assédio. Recebi, estou orientando. Tá bom, eu falei para você que precisa. Mas quais são as outras ações? Né? Então, o que a gente pode fazer? Como nós podemos prestar um suporte? Às vezes é um suporte, no caso interno, quando nós falamos desses 2 canais que nós temos. É necessário um suporte psicológico? Vamos acionar a CASP. É necessário, às vezes, um suporte legal? Então, vamos passar uma orientação. Então, a gente tem que sair um pouco, né? Pensar um pouco na parte prática, né? De como nós podemos agir em relação a isso. E, gente, a gente está encerrando, né? Infelizmente, o nosso tempo ainda é curto. A gente está aqui, né? Viemos de Bauru, estamos gravando aqui em São Paulo, corrido para nós todas. Ainda vamos voltar hoje para Bauru. Mas eu fiz essa mesma pergunta para os outros membros da diretoria. Só está faltando o doutor Alexandre agora da diretoria, viu? Aqui de São Paulo. Já vou deixar a Alê, você já está intimado. Está intimado. Intimadíssimo. Mas a gente sempre faz essa pergunta voltada para a jovem advocacia. A doutora atua muito com a ESG. E eu queria perguntar para as 3, né, uma dica, um conselho que vocês tenham para a jovem advocacia, de uma área que vocês podem pensar em atuar nisso, porque antes a gente tinha muito assim, o que você vai ser? Eu sou advogado civil, trabalhista, penal, e acabava nisso. Hoje em dia eu acho que o direito ele abriu um leque gigantesco de opções para você seguir. E eu queria ouvir da doutora um pouco, com a atuação de ESG, como que funciona, eu quero começar nessa área, como que eu posso começar. A doutora Angélica trabalha muito com a questão de letramento, a doutora Yasmin também com a parte de políticas públicas, mas se vocês pudessem dar um geral voltado para a jovem advocacia, eu tenho certeza que isso contribui muito. Quem começa? Por favor. Começa comigo. Eu sou obrigada institucionalmente a dar 2 dicas, gente. Eu vou dar uma dica profissional e uma dica institucional, mas vai ser bem rápido, tá?
Dica institucional, gente, o que eu falo é acompanhe, jovem advogado, você que está iniciando, né? Participe das comissões, especialmente na comissão da Jovem Advocacia. É muito importante as discussões que também ocorrem em relação ao marketing jurídico, cuidado com o que é postado, cuidado com, atente-se para as diretrizes, para as questões éticas, leiam bastante o Estatuto da Advocacia, Código de Ética e Disciplina. Por quê? Porque eu sou presidente da Câmara Recursal, coordenadora das câmaras recursais, nós temos muitos casos de advogados que sofrem, que estão passando por processos disciplinares, por às vezes não observar coisas simples. Então, é importante que vocês saibam. Então, tenha um contrato, cláusulas claras, tenha uma boa comunicação com o seu cliente, cuidado com o que vai postar de conteúdos, né, nas redes sociais, para não ter perigo de uma mercantilização. Então, porque às vezes a gente é novo, está afoito, quer estar participando, quero estar mostrando o meu trabalho, mas atentem-se a isso, porque as sanções disciplinares você corre o risco de perder a sua habilitação profissional, dependendo da penalidade que é imposta. Outro ponto, já que a gente está falando de ISD, atentem-se, porque nós temos diretrizes do Conselho Federal, súmulas que estabelecem que, se você, no exercício da sua profissão, praticar violência de gênero, praticar atos ali, homofobia, atos de racismo, existe o risco de haver uma perda da sua habilitação profissional, dependendo da condenação. Isso quer dizer, você se formou, você estudou 5 anos, você lutou para passar na ordem e não poder exercer sua profissão. Então, esse é meu conselho para a jovem advocacia, institucionalmente falando, né? Mas o meu conselho para a profissão, nós estamos com uma pesquisa, inclusive, recente. Quem acessar a área reservada, a área restrita do site da OAB, a primeira tela que vai aparecer é: me fale a área de sua atuação. Algumas pesquisas, porque a gente quer entender, né, como está. Salvo engano, quem está disparando é família. Mas dizer que temos inúmeras outras áreas. Aqui falando um pouco de compliance, um pouco de diversidade, né? Você tem a possibilidade de assessorar empresas na redação de políticas. Hoje toda empresa precisa ter um código de conduta. E eu estou falando desse código de conduta por quê? Porque ela precisa negociar quando ela está negociando, quando ela é fornecedora de outras empresas. Hoje todos estão buscando muito isso. E é uma coisa simples, não é uma coisa tão... não precisa ser... A gente pode começar com regras, diretrizes simples que reflitam os princípios da empresa. As empresas têm hoje, obrigatoriamente, empresas com mais de 100 empregados, obrigatoriamente pela NR1, precisa ter um canal de ética. Então, você também pode trabalhar com investigações. Recebeu uma denúncia, não sei o que fazer. Você pode trabalhar com a entrevista, com a preparação do relatório, para entregar para o seu cliente: olha, os fatos estão aqui, a conduta que foi apresentada, ela é ensejadora, por exemplo, de uma demissão, de uma advertência. Nortear o seu cliente em relação a isso. Às vezes, o seu cliente está falando assim: olha, eu também quero começar implementando, como você tinha comentado, né, Angélica, foram contratar mulheres, mas não tinham banheiro. Então, você pode prestar uma consultoria. Olha, a empresa fala: eu quero contratar mulheres aqui, o que eu preciso fazer? Olha, você já está considerando que você tem, de repente, uma sala de aleitamento? Ou você está pensando, por exemplo, no período de licença maternidade, se você vai aderir ao Mãe Paulistana, para quem é aqui do estado de São Paulo? Então, prestar toda essa consultoria, a gente está falando de diversidade. Então, é um leque muito grande quando a gente fala disso. Ambiental, às vezes as empresas precisam entender o tipo, dependendo do tipo de negócio que está seguindo, como que você está fazendo com os produtos que você vende, você tem uma rastreabilidade disso, você está emitindo gás carbônico, você consegue mensurar, será que a gente consegue compensar isso? Ou aonde está indo, né, os dejetos da sua produção? Analisar tudo isso, porque nós temos implicações ambientais seríssimas, multas impostas pelo Ministério Público. Então, é um leque muito grande, que às vezes as pessoas não têm conhecimento, é um nicho de mercado que é muito bom e eu recomendo.
Eu acho que a Viviane disse tudo. O que eu gostaria de dizer para a jovem advocacia é pratiquem a pedagogia da escuta. Eu acredito muito nisso. Eu me estruturei através disso. Você escutando uma pessoa que já teve experiência, que já passou por aquilo, eu acho que você resolve um problema não criando 5. Você resolve o problema de forma prática. A gente tem advocacia experiente aí à nossa disposição. Todos nós estamos na OAB para isso, para trocar informações, para estarmos reunidos, para que a gente tenha essa troca positiva com a jovem advocacia. Então, escutem, participem, e eu acho que isso é você encurtar caminho. É muito válido. É isso, eu acho que já foi falado tudo, mas com certeza meu primeiro conselho é ler o Estatuto da Ordem, né? Esse ano eu consegui um relaxamento de flagrante porque foi violado o meu direito como advogada, né? Eu cheguei na situação, fui impedida de acompanhar a abordagem policial. Os policiais falaram, não, você não vai entrar, e pronto, e acabou. Eu tentei discutir, falaram, não tinha o que eu fazer. Registrei as informações, eles colocaram depois no próprio boletim de ocorrência que era pela minha segurança, não sei o quê. Só que meu cliente já estava até algemado, enfim, não tinha nenhum risco, nem nada assim. E durante a audiência de custódia, o juiz relaxou o flagrante por eu não ter acompanhado meu cliente durante a abordagem. Então, é muito importante, eu acredito, principalmente para os jovens advogados, porque mesmo sendo advogados, nós estamos o tempo todo sofrendo violações dentro da nossa profissão, né? Eu lembro que eu falei para o policial, olha, eu vou te respeitar, mas eu quero que você respeite também. Eu estou trabalhando e você também está. Então, se colocar muito nessa situação e também participar das comissões da Jovem Advocacia, principalmente pelo networking, outras comissões também que for de interesse da gente. Eu acho que a OAB, ela tem comissão de tudo, né? Viver o direito é viver um leque de oportunidades, assim, com o que você quiser trabalhar, como a Vivi citou. Quer trabalhar com o ambiental? Dá. Quero defender direito dos autistas, o direito da comunidade LGBTQIAPN+. Você faz o que você quiser dentro do direito. Então, assim, realmente é uma profissão incrível e brilhante, por a gente poder se encontrar em determinadas áreas. Aproveitando, Yasmin, mais uma comissão importante, prerrogativas. Gente, tenha sempre o contato do pessoal de prerrogativas no seu celular, que eles ajudam muito. Exatamente. Eu sempre faço, a gente percebeu que essa pergunta no final do programa, muitos jovens, não só os jovens advogados, mas muitos advogados, às vezes não têm noção, acham assim, às vezes estão com uma visão limitada da profissão, e sempre vem algum comentário falando, nossa, puxa, eu não pensei que eu poderia trabalhar com isso. Sim. E muito legal, e às vezes até cria, de fato, a gente fala que é construir pontos, que ele pede, às vezes, o contato do convidado, a gente passa, o convidado fala, olha, eu comecei assim, teve gente que até já estágio foi fazer, e realmente eu vejo que esse trabalho, quando eu não sou mais jovem advogada, mas me considero, porque eu acho que todos nós somos jovens todos os dias, porque o direito muda tanto que todo mundo é jovem, né, na advocacia. E realmente, saber, principalmente também o que acontece, às vezes, aqui na capital, para nós do interior, eu sempre falo, o que começa aqui, às vezes, com certeza vai se refletir no interior. Às vezes demora um pouquinho mais, ou os problemas eles vão acontecendo lá também. Hoje, o que eu digo, assim, uma área que, no meu ponto de vista, vai crescer muito para o interior é a parte de mediação e as câmaras de arbitragem também. Eu vejo que isso vários contratos eu já ando percebendo a instituição de cláusulas falando de foro arbitral também. Lá a gente não estava tão acostumado com isso, mas talvez seja uma realidade diferente aqui de São Paulo, mas lá muitos clientes meus às vezes falavam, olha, veio essa cláusula aqui e alguém me falou que é vantajoso. Eu falei, gente, não é, nem sempre é. Então avaliem. Então, às vezes, se você está procurando uma área para se especializar, eu acho que principalmente para o interior, e isso está sendo novidade, o seu cliente vai precisar sim de uma assessoria nesse sentido. Gente, a conversa foi muito boa, né? Estamos aqui em 5 com a nossa Barbie. Aqui com a Zuri, já deu o nome para ela. Foi batizada. Vai deixar os arrobas aí, gente? É isso? Vamos. Doutora Viviane, por favor, deixe o seu arroba do seu Instagram, o pessoal começar a te seguir. Pode falar. @Viviane Escrivani com S mudo. Estamos aí, gente. Doutora Angélica. @Angélica Toledo Alcântara. E doutora Yasmin, qual que é o seu Instagram? Meu Instagram, @Yasmin Aguiar, Yasmin com I de igreja, M de macaco no final. Bem brasileirada.
E, gente, eu vou pedir para vocês seguirem o Legalmente Cast, né? O podcast da OAB Bauru. É legalmente.cast. Nós estamos aí crescendo. Sigam também, né, a nossa página. O nosso podcast ele é transmitido pelo próprio canal da OAB Bauru, então é oab.bauru. Então, se vocês quiserem assistir esse episódio na íntegra, ele vai estar disponível lá. E durante os dias a gente vai soltando vários cortes e eu tenho certeza que esse episódio vai ser um sucesso. Eu agradeço a participação das doutoras. Viviane, sei que foi difícil a gente conseguir marcar, mas a gente conseguiu. Saiu, gente. E em breve voltaremos para cá para gravar com o doutor Alexandre, que ele já está intimado também, né? O doutor Gilson também vai vir. Com certeza. Eu que agradeço, obrigada mesmo por terem vindo até aqui, foi um prazer. E é sempre muito bom a gente trazer essas discussões e principalmente fomentar aí, né, esses debates, levando informação. Acho que isso é o mais importante. O nosso papel aqui como advogadas, levar informação para todos os cantos desse Brasilzão. Bom, é isso, gente. Nos vemos no próximo episódio do Legalmente Cast e até mais. Até. Obrigada, gente.